né? Na aula de hoje, vamos pegar a parte final, que é o Estado Novo, chamado também de período ditatorial. É um dos mais cobrados nos concursos e vestibulares Brasil afora, que vai do final de novembro de 37 até final de 45. Muita coisa vai ocorrer nesse período aí, tá? Vamos lá, então. Bem, tudo vai começar que no final de 37 há uma articulação, né, para as campanhas presidenciais, como está agora no Brasil. Esse ano já começa aquela coisa das composições, né, dos grupos políticos para tentar lançar seus candidatos, né? São várias correntes, mas geralmente dois, três. Na eleição anterior, deu a impressão que só tinha dois candidatos, mas tinham 17 candidatos. Então, aqui também tinha alguns outros candidatos menos influentes, mas duas correntes estavam brigando, né? Extrema-direita e extrema-esquerda, e era extrema mesmo, né? Um do lado bem de direita, que eram baseados no nazi-fascista, esses eram de extrema-direita, né? Qualquer lugar do mundo, são extrema-direita, essa turma mais nazi-fascista. E do extrema-esquerda, estavam os mais alinhados com o Partido Comunista. Então, assim eles vinham brigando, apesar do seu principal líder estava preso. Em 1935, houve uma coisa chamada Intentona Comunista. Foi preso ele, vai ser comentado logo mais, né? Luiz Carlos Prestes. E, por outro lado, tinha Plínio Salgado. Bem, o ano de 37 está terminando e 38 tem que ter as eleições onde haverá troca. Lembrando que o presidente só podia ficar 4 anos no poder, segundo a Constituição de 34. E o presidente não poderia se reeleger. Dentro desse segmento da extrema-direita, né, um dos seus integrantes, um militar, está aqui, um capitão do Exército, Olímpio Mourão Filho, ele vai aparecer em alguns momentos mais da história, né, segundo consta aí nas pesquisas históricas, é ele que vai articular o chamado Plano Cohen ou Plano Cohen, um suposto sobrenome, né, de um russo, de um alemão, que iria invadir, estava articulando para invadir o Brasil, né? Era mais russo mesmo. Então, esse também chamado de dossiê, né, se eu cair numa prova doce, é o Plano Cohen. Então, isso dizem, né, que também Vargas já tinha trabalhado nisso com eles, e chega na mão de Vargas. Só que o que eles estavam querendo, com esse plano falso, né, esse fake news, era tirar os concorrentes da jogada, que era que estava ali brigando com ele nas eleições, era o do extrema esquerda, que era a Aliança Nacional Libertadora, que era o do Luiz Carlos Prestes. O que eles não contavam é que eles também seriam tirados do jogo, né? Tanto que no ano seguinte eles vão fazer um levante armado, né? Naquele período, era comum, né, os partidos políticos ou conglomerações, ele ter seus braços armados, né? Ou velados, como na Europa, ou escondido, como aqui. Então, tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda, eles tinham, né, gente armada. Por exemplo, no último encontro nosso, eu contei, por exemplo, qual é o exército, como era chamado o exército da Rússia pós a Revolução de 17. Depois veio a União Soviética. Era chamado o Exército Vermelho. Mas era o nome do braço armado do partido que tomou o poder em novembro de 37, né? Era outubro lá, novembro aqui, porque o calendário era diferente. Eles usavam o juliano e nós o gregoriano. O exército, o grupo armado do partido, né, que era o bolchevique, vai ser depois o próprio exército da União Soviética. A Alemanha do jeito também, o braço armado do Partido Nacional Socialista, que era a USS, e vai virar o exército da própria Alemanha, né? O exército nazista. Bem, vamos lá. Então, havia um plano fictício, né? E que conhecido como, que fora assinado por um fictício comunista de nome Cohen. Nesse plano dizia que eles iam fechar a igreja, matar padre, matar o presidente, o pai dos pobres, né? E mãe dos ricos. Lembra que eu já contei essa história? O Vargas se intitulava o pai dos pobres, a oposição completava, e mãe dos ricos, né? Para poder fazer bem forte, pai dos pobres, né?
O pai, né, é aquele severo, né, assim, e a mãe é aquele mais, por isso ele falava, a mãe dos ricos. E diziam que ia matar o presidente e tudo mais. Então, o plano era um fake, o plano era falso, mas criou as condições para o golpe no dia 10 de novembro. Vamos lembrar que no dia 1º de novembro, né, já houve um desfile de 50 mil da camisa verde, né, imitando o movimento que de 22 na Itália, as camisas negras, todo mundo fardadinho, os estudantes de direito, a maçonaria, tudo apoiando a extrema-direita ali, né. Lembrando, a hora que eu falei, essa é a opinião minha, né? A extrema, só quem perde é o povo. E eles já estavam aqui articulando, porque na cabeça deles eram eles que iam assumir. Plínio Salgado seria o presidente. E aí nós estaríamos aqui num sistema muito parecido com o que foi na Itália, na Alemanha, né, de Mussolini, na Espanha, de General Franco, né? Com o outro lado também, estaria muito parecido com o que aconteceu na... Estava complicado, por isso que o extremo é complicado, né? Então, o que aconteceu aí? No dia 1º, eles já estavam se articulando, fizeram uma marcha de 50 mil. Vários jovens ali, empolgadíssimos, eles fardados, era uma mistura do nazista com fascista, né? Eles tinham símbolo, eles tinham saudações, só não esperavam que iam levar uma rasteira. Bem, esse plano serviu de pretexto para que Vargas implantasse o Estado Novo. Repara, hein? 10 de novembro de 37. Está acabando o período, né, do Vargas no governo. Não poderia se reeleger. Nesse dia 10, ele dá um discurso à nação mostrando o perigo que nós estávamos correndo. E que, de fato, tivemos, né, em 35. Vargas sabia que era falso. Sabia que isso era uma jogada. Então, não era santinho. E aí, quando se descobriu que esse plano era falso, já era. Ele foi um plano para tirar a oposição do pleito, né, do processo eleitoral. Só que tirou todo mundo. E aqui ele está, né, indicando. Quando ele dá esse discurso, o pessoal dos integralistas, não era isso que a gente estava esperando, não, né? Ele com o exército do lado dele, evidente, senão não conseguia. Nenhum ditador governa sem o exército do lado. Nesse aqui era o chefe do exército dele, né? Chefe de Ministério da Guerra, vai ser presidente depois. E Vargas, nesse momento, ele fecha Congresso, ele destitui governadores, fecha câmaras, suspende as eleições. Ora, como é que vai ter eleição se nós estamos no risco de ser invadido, né? Fecha tudinho. E ele governa no estado de sítio, né? Ninguém podia andar na rua depois das 10 horas, houve perseguição, prisão, tortura, e o Vargas se mostrando um ditador. E aí, logo em seguida, ele dá o golpe aqui, ó, 10 de novembro, hein? Quando, nesse mesmo ano, ele já está com uma Constituição pronta. Geralmente leva-se 1 ano, 2, 3 para elaborar uma Constituição, está prontinha. E a de 34 deixa de existir. E ela entra para a história como a Constituição com menor tempo de vigor, de durabilidade, né? Só vai de 34 até 37. Enquanto aquela de 34, baseado na Alemanha de Weimar, era bem, vamos dizer assim, progressista, né? Mais humana, essa daqui ela é mais restritiva, né? Mais fascista, e receberá o apelido de Polaca. Elaborada por Francisco Campos, um dos idealizadores do Estado Novo, não esquece, Estado Novo também chamado de período ditatorial, de 37 a 45. Possuía características fascistas. Ele vai, na verdade, pegar uma Constituição já pronta, né, e vai só adaptar para cá. Ficou conhecido como Polaca ou a Polaca, porque seu conteúdo misturava elementos fascistas e poloneses. Garantia a Getúlio Vargas o poder de dissolver qualquer casa legislativa. E ele vai fazer. Casa legislativa, entenda, onde se reúnem os vereadores, os deputados estaduais, o deputado federal. Ditador não suporta governar com alguém no pé dele, né? Seja STF, seja vereador, seja deputado, não, seja juiz, qualquer instância, isso é uma característica. E culto à imagem, Vargas vai fazer isso, e culto à imagem, né? Ninguém no Estado pode, ninguém, na verdade, não é só governador, qualquer um que ameaçar
a imagem dele, né, o poder dele é eliminado. E já vimos isso outras vezes na história do Brasil, inclusive recente. Você está ali do lado do ministro, se você quiser aparecer mais, o cara elimina. E isso são as características dos ditadores. Governadores interventores, né? No estado do Amazonas, o mais famoso, que leva o nome de uma avenida em francês, chama-se Boulevard, Álvaro Botelho Maia, foi colocado por Vargas. Seriam nomeados pelo governo federal. Lembra que quando Vargas entrou no poder em 30, ele fez a mesma coisa? Lá botou militares ligados ao tenentismo, né? Aqueles que apoiaram ele. Aqui ele vai botar não mais só militar, mas só vai botar gente da confiança. Os governadores que estavam terminando seu mandato não puderam concluir. E os que estavam se preparando para as eleições não pôde também. Ele destitui os governadores, né? Não quer nada de oposição. Significa dizer que, a partir daquele momento, só quem governa é ele. Né? Não foi só Vargas, foi várias partes do mundo. Vai acontecer isso aí. Em Portugal, nós temos Salazar. Na Espanha, General Franco. Na Itália, Mussolini. Na Alemanha, Adolf Hitler. Na União Soviética, Joseph Stalin. E Perón tentou fazer isso na Argentina. Juan Perón. Dava ao presidente o controle das Forças Armadas. Né? Como eu falei, né? Se as Forças Armadas não quisessem, já era. Mas também estavam sendo beneficiados, né? Também tinha uma parte ali, né, da fatia do bolo. Garantiu ao governo o direito de invadir domicílios e violar o sigilo de correspondência. Habeas corpus já era, né? E ele vai fazer isso. Tem algumas torturas tão cruéis da era Vargas que, como é uma aula gravada, eu nem vou mencionar, né? Nem vou mencionar de como era cruel. Uma que dá para mencionar é que muitas vezes ele levava o cara torturado e fazia ele cavar o buraco e depois atiravam e o cara ficava ali. Mas as torturas com dor para fazer o cara assinar confissões eram terríveis, né? Há uma história, essa eu vou tentar contar aqui, em que dizem, né, que eles enfiavam, né, na ureta, né, no buraquinho no pênis do cara, um arame, e na outra ponta acendia um maçarico, o cara desmaiava de dor, assinava qualquer coisa. Garantia ao governo o direito de invadir Japão, pregava a extinção dos partidos políticos, e fez. Só que agora ele vai extinguir também aquele que ajudou ele a dar o golpe, né? Que organizou, que criou o plano, porque saiu de lá, saiu dos integralistas, aquele capitão de lá, né? Pregava a extinção dos partidos políticos, inclusive a ação integralista, que ajudava ele. Ditador não gosta de partido, nenhum presta, né? Nenhum juiz presta, a não ser se julgar a favor dele, nenhum deputado. E isso, sempre que no Brasil tentou, em qualquer lugar, Marechal Deodoro fez isso. Em novembro de 1891, dizendo que o Congresso não deixava ele governar, fecha, e aí perdeu o apoio e teve que ir embora. Nós escutamos isso, né? Não é bom para a democracia. Pregava a extinção do partido político, e fez, como eu falei, inclusive, por que eu falo inclusive? Porque foi essa que ajudou, que fez, que confeccionou esse dossiê, esse plano COI. Facção de extrema-direita, né? E com gente armada. Suspendia as eleições em todo o território. Tu lembra que ele não pode concorrer às eleições? Então, qual era a maneira de ele continuar no poder? Suspendendo as eleições. Porque se houvesse as eleições, ele teria que sair. Porque a Constituição que estava em vigor dizia que não poderia se reeleger o presidente. E eu concordo. Bem, nesse período, ele começa a fazer uma ação muito mais interventora, né? Mas também é nesse período que vai acontecer a chamada Acordo de Washington, como cai em concurso e vestibular, né? Nacionalismo econômico. Apoiado na sua política nacionalista, o governo explora as riquezas brasileiras amparado em grupos nacionais, contrariando os grupos estrangeiros. É coisa que os partidos de esquerda pregavam também. Né? Os partidos de esquerda eram nacionalizados, porque ele foi mais brando.
Destaca-se nesse período a extração mineral, a exportação de minérios e a siderurgia, né? Nós, né, um dos grandes detentores de minas de ferro, de minério de ferro, nós não tínhamos uma siderúrgica ainda. Criação do Conselho Nacional do Petróleo. Não confundir, olha só, já uma dica, já vi isso em vários concursos. Criação Nacional do Petróleo. A criação do Conselho do Petróleo, né, ele vai ser o embrião do que mais tarde, em 1953, vai ser a Petrobras, também por Vargas, tá? Mas Vargas, na era Vargas, não cria, a Petrobras é depois. Quem vai presidir, inclusive, isso aqui é um da família Guinar, que na época eram os detentores, eles ganharam o direito por 90 anos de administrar o Porto de Santos. É a mesma que fez aquele famoso hotel, né, Copacabana Palace. Mas isso aqui é um prêmio de consolação, né? Porque são eles, esse grupo deles, que vai descobrir o petróleo na Bahia. Só que na hora que ele vai explorar a vaga, nacionalizou. E aí, para dar assim, um cala-boca para ele, chefiou esse conselho. Bem, essa indústria de base, também não confundir no concurso, tá? Indústria de base com a indústria de bens duráveis. Indústria de bens duráveis é uma dica, Juscelino Kubitschek, aquele dos 50 anos em 5. Indústria de base, Getúlio Dornelles Wagner. Indústria de bens duráveis, Brastemp, Volkswagen, aí é Juscelino Kubitschek, tá? Vai assumir depois que Vargas se matar. A Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Eu vou ler aqui, depois vou contar aqui uma historinha disso aqui. Ele está dentro do chamado Acordo de Washington. Criado em 9 de abril de 41, durante o Estado Novo, por decreto do presidente Vargas, após um acordo diplomático denominado Acordo de Washington, feito entre os governos brasileiro e estadunidense, que previa a construção de uma usina siderúrgica que pudesse fornecer aço para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. O próprio Estados Unidos que vai se beneficiar do aço. Bem, olha só uma história. Foi uma comissão, Getúlio Vargas nunca foi nos Estados Unidos, tá? O presidente já veio aqui, não desembarcou, eles se encontraram dentro de um navio, no Nordeste. Franklin Delano Roosevelt veio aqui, em 42, né? Se não me engano, foi 42, 40. Veio aqui para conversar com Vargas, no Nordeste, para poder começar esses acordos. Quando a comitiva de Vargas foi nos Estados Unidos negociar os empréstimos, eles negaram. Eles negaram usando o seguinte argumento, que eles não confiavam em alguns elementos do governo, pessoas, do governo Vargas, né? Dizendo que eles eram aliados, né? Ou alinhados, melhor dizendo, alinhados com a Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini. E era verdade, inclusive o próprio Vargas. Mas eu vou usar mais ou menos o que ele falou. Ele não falou bem com essas palavras. Mas eles falaram, nós não confiamos, e Vargas respondeu, mas eu confio. Ele queria que Vargas trocasse alguns ministérios para poder negociar. Vargas era muito pragmático, né? E ele tinha pulso para bater de frente. Ele gostava de resultado, não trocou. O que Vargas fez? Foi negociar com Hitler um empréstimo. Diz, inclusive, que ele pegou esse empréstimo. Depois, os Estados Unidos foi mais ou menos assim, cara, não sabe nem brincar, vem cá, vamos conversar. E aí, cederam o empréstimo, né? Tentar lembrar aqui quem foi o chefe dessa daí. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, que em 48 será um tipo de um chanceler na ONU, né? Que vai lançar uma moção lá para ser julgado e Israel voltar a ser um Estado, né? Israel tinha deixado de ser um país no ano 70 da nossa era, depois que o general Tito destruiu lá a área da Palestina, e só voltaram a ter um local para ele, né, o sionismo dele, que é a criação do Estado de Israel, somente em maio de 1948, graças ao brasileiro na ONU. Pois bem, então Vargas pegou o dinheiro da Alemanha, pegou o dinheiro dos Estados Unidos e construiu a primeira siderúrgica, tá? Vargas não queria papo com guerra,
tá? Ele só entra na guerra, a guerra começa em 1º de setembro de 39. Então, repara que nós já estamos na guerra aqui. Os Estados Unidos não estão oficialmente. Ele só entrou oficialmente na guerra no início de 42. No início de dezembro de 41, né, o Japão vai fazer um ataque surpresa. Hoje os historiadores acreditam que já se sabia, né, num porto em Penhal, no Havaí, destruiu alguns porta-aviões, os principais eles tiraram. Acredita-se que Roosevelt deixou que aquilo acontecesse para conseguir um argumento junto ao Congresso para a autorização da entrada dos Estados Unidos na guerra. Já teve questão de concurso público. Os Estados Unidos só entra na guerra com autorização do Congresso. Não tem essa do presidente de querer dar canetada, não. Tá? É uma expressão para dizer que ele vai autorizar sem. E aí, em 42, os Estados Unidos entra e pressiona o Brasil a romper com a Alemanha. E vai romper. Né? Chega nos ouvidos de Vargas a intenção americana de invadir o Nordeste caso o Brasil continuasse alinhado à Alemanha. Ele é obrigado. Mas, no confronto, ele só entra em 44. Guarda essa data. 41, Companhia Siderúrgica Nacional. 42, a Vale do Rio Doce, né, que foi vendida por Fernando Henrique Cardoso no governo dele, né, um governo neoliberal, de privatizações, né, só vendeu a parte boa, horrível para o Brasil. Fundada em 49, dentro dos acordos de Washington, o governo Vargas, como parte do acordo de Washington, cria a Companhia da Vale do Rio Doce, trabalhar com a mineração. Tornou-se a maior empresa de mineração diversificada, quer dizer, de vários minérios ao mesmo tempo, das Américas e a segunda maior do mundo. Nós temos 3 coisas importantes no acordo de Washington, tá? Companhia Siderúrgica, 41, a Vale do Rio Doce e depois a abertura dos seringais, né? Acre e aquela área toda, Purusta, onde tinha seringal, vai voltar a abrir com investimento americano. A empresa foi criada em 42 com recursos do Tesouro Nacional durante 55 anos. Foi uma empresa mista e seu controle acionário pertencia ao governo. Quer dizer, tinha ações. Então, tinha dono, né? Porque dono, quem tem ação é dono. A maior parte das ações era o governo, então o governo presidia ela. Depois ele vendeu a parte dele. Interessante que vendeu a parte que estava dando mais lucro. Aí nós temos as indústrias de base, né? Motores, criação da hidrelétrica, né? O Brasil queria se modernizar, tinha que ter eletricidade, motores aqui não tinha, via de fora. Volto a repetir, não confundir indústria de base com as indústrias de bens duráveis, né? Órgãos repressores, a partir de 38 ele começa a criar vários órgãos. Rochinha, qual é o mais famoso em prova? Esse daqui, tá? O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Vamos nesse daqui. Departamento Administrativo do Serviço Público. Ele tinha um órgão para vigiar o servidor público. Por exemplo, eu sou aqui um professor, já tentaram fazer isso nos dias atuais, imagina naquela época, né? Se alguém estava falando mal do governo, eles arrumavam algum jeito para demitir, prender, torturar. Ninguém... Então, tinha um vigiando o outro. Por exemplo, na sala, se trabalhando, eu era vigiando esse, mas não sabia que aquele outro estava me vigiando também. Todo mundo era vigiado, tá? Órgão a que se ficava submetido todos os servidores públicos do Brasil, né? Então, todo mundo tinha que estar prestando informações a esse órgão, e esse órgão infiltrava a gente nas repartições para saber se lá tinha alguma célula contrária ao governo. Bem estilo dos sistemas ditatoriais. Não admite ser interpelado, né, ser corrigido ou ser contrariado. Cria um outro que, como eu falei, esse domain é muito famoso, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão responsável pela censura, jornal, revista, rádio, cinema, teatro, tudo passava por ele. Tudo passava por ele.
pela propaganda do governo, pelo culto à pátria, né? Brasil acima de tudo, e pela personificação do presidente Vargas. Personificação quer dizer adoração à imagem. Guarda isso, característica dos sistemas totalitários. Assim era feito na Alemanha de Hitler, assim era feito na Itália de Mussolini, assim era feito na União Soviética de Joseph Stalin. Culto à imagem. Assim era feito na Espanha, né, de General Franco, em Portugal, de Salazar. Era característica deles, tá? E Vargas, como eu já falei em outro momento, até bandeira dos estados não apareceu, só do Brasil e só ele. Governadores não tinha projeção para que ninguém, né, pudesse ser uma concorrente a ele. Entra no poder e não quer mais sair. Então, o DIP, além de fiscalizar toda a área de divulgação, eles também trabalhavam, né, de como melhorar a imagem de Vargas, como fazer propaganda. Vargas, inclusive, contrata Vila Lobos para fazer música, foi muito criticado, mas era a única maneira de levar cultura ao povo. Por que ele se rendeu ao ditador, né? Vamos ver algumas fotos logo mais aqui, que teve, inclusive, em prova da Universidade Estadual do Amazonas, da UEA. Criação do programa A Hora do Brasil. Hoje, a Voz do Brasil. Era um meio pelo qual ele fazia a sua propaganda. Hoje seria o Zap, seria Instagram, seria aí Twitter. Era o rádio. Ainda não tinha televisão. Então, todo mundo tinha rádio em casa e escutava. Né? Ele sempre iniciava os seus discursos com essas palavras. Trabalhadores, brasileiros, e tremia as mãos assim, né? Então era muito impactante falar. Então aquilo chegava nos lares, era Deus no céu e Getúlio Vargas na terra. Para funcionar como um instrumento de propaganda do governo Vargas. Né? Enquanto isso, ninguém, como não tinha oposição, né? Nos tribunais de justiça, nas câmaras, ele deitava e rolava. Fazia o que queria. Essas fotos aqui que eu estou falando, né? É ele no Pacaembu, é ele em São Januário, né? Tem até uma piada, diz que foi depois desse desfile que ele cai, né? Que ele estava lá no estádio do Vasco, e aí, ó, tal qual. Essa foto aqui estava na questão no vestibular, tá? Manifestações populares, o povo ia cegamente, né? Como tem povo cego ainda, infelizmente, né? Gritando lá pelo o seu ídolo. No entanto, mal sabia, né? Como esse cara era por trás. Teve coisas boas, é verdade. Desfile dos trabalhadores no dia 1º de maio. Tudo no dia 1º de maio. Também era uma coisa pensada. Eu já falei numa outra aula, né? No dia 1º de maio ele dava o aumento do salário mínimo, né? Fazia concessões, né? Desfile, era um feriado assim, né? Os sindicatos tinham sorteios, os dirigentes sindicais eram todos controlados por ele. No Rio de Janeiro, em homenagem, olha aqui entre aspas, o pai dos pobres. Lembra que ele era chamado? Isso era a turma da propaganda que criaram esse slogan dele, né? O pai dos pobres. E a oposição completava. E mãe dos ricos. Mais tarde, eles vão criar um outro slogan, o velhinho. Manifestação comemorativa do Dia do Trabalho no estado de São Januário, 1940. Estado Pacaembu, então observa que ele estava sempre em carro aberto, né? Aqui, se não me engano, foi da Rainha da Inglaterra que eles ganharam esse carro aí. Políticas trabalhistas, a relação capital e trabalho ficou bem acentuado, né? Bem mais evidente nesse período governista. Nesse sentido, as principais medidas do governo ditatorial, olha só, usando o termo, foram o Estado Novo chamado de governo ditatorial, controle do sindicato, peleguismo. Essa palavra refere-se ao líder sindical, que em vez de estar a serviço dos seus associados, ele está a serviço do governo, controlado pelo governo, ou pelos patrões. Ainda hoje, né, se você quiser xingar bem um sindicalista, chama de pelego. Para eles é a morte. Aqui Vargas anunciando a criação do salário mínimo, né?
Ele vai criar as leis, a CLT, leis trabalhistas, existe por vagas desde 1930. Ele entra, já começa a criar várias leis trabalhistas, vários direitos. Aqui ele vai em 43, é anunciado 1º de maio, sempre 1º de maio. Criação do salário mínimo, 1º de maio, tá? Ele vai juntar tudo, né, numa carta, num livro, né, chamado CLT, que hoje estão destruindo a beça. Como quase tudo no Brasil é copiado de alguma coisa, né? A nossa CLT nada mais é do que uma cópia do que foi feito na Itália, de Benito Mussolini. Lá na Itália, Mussolini fez, era chamado de Carta de Labore, Carta do Trabalho, tá? Então, vamos repetir, Carta Labor, vem de laborar, trabalho, no italiano, tá? Criação da consideração das leis trabalhistas. O que vai fazer? Juntar tudo como se fosse uma bíblia das leis trabalhistas. E Vargas na Segunda Guerra. Em 42, pressionado pelos Estados Unidos, ele vai romper com o nazifascista, né? Vai romper por quê, Rocha? Porque ele ficou com medo, né? Os Estados Unidos deixou bem claro a intenção de invadir. Por que invadiu o Brasil? Ora, eles romperam com a Alemanha, declararam guerra à Alemanha, declararam guerra à Itália, declararam guerra ao Japão, né? Que era chamado Eixo. Na Primeira Guerra era chamado Tríplice Aliança, na Segunda Guerra, Eixo. E aí o Vargas foi pressionado a romper com eles. Mas por que Vargas o tempo todinho não queria se envolver na guerra? Porque ele era ditador, pô. A guerra na Europa era contra ditadores. Os caras que entraram no poder não queriam sair mais. Seja na Itália, de Mussolini, seja na Alemanha, de Hitler. O que acontece com ele? Ele diz, vamos acabar me descobrindo aqui. Eu já estou chegando a 15 anos no poder, né? Então ele não queria esse envolvimento, né? Isso aqui ele entrando no porta-avião para falar com o presidente Frank Delano Roosevelt. Teve 2 Roosevelt presidente lá. Um outro foi o primo dele, né? Theodore Roosevelt. E esse Frank Delano Roosevelt é o único presidente da República, hoje é proibido, que governou por 3 mandatos. Ele não conclui o 3º, morre em 45, né? Com AVC. É encontrado morto no corredor da casa dele. Após a Segunda Guerra, porém, antes da bomba atômica, tá? Antes da bomba atômica. É aí que a maioria da população vai descobrir que ele é paraplético, né? Ele teve uma paralisia, mas ele ficava em pé, o pessoal segurando ele, para não mostrar, para ninguém ver que ele tinha problema na perna. Frank Delano Roosevelt. Brasil na Segunda Guerra, jogo de aliança. No eixo, nós temos Itália, Alemanha e Japão. Esses 2 estiveram na Primeira Guerra. Interessante que esse daqui, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda, a Itália, ele pula. No finalzinho ele pula, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra. Aqui era o eixo, lá era a Tríplice Aliança. Aqui, aliados, na Primeira Guerra, era Tríplice Entente. Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Olha só aí, União Soviética e Estados Unidos juntos. Na Primeira Guerra também. Né? Na Primeira Guerra também. É interessante entender na guerra que a União Soviética só não caiu com a ajuda dos Estados Unidos e da Inglaterra. A França, meu Deus, caiu rápido na mão dos alemães, estava ali pertinho, né? Oposição do governo Vargas. Vargas queria neutralidade, não queria que lembrasse que ele estava ali no poder. E aí ele é obrigado a apoiar os aliados, por pressão. Mas lembra, ele não queria ser lembrado, né? Era mais ou menos assim, esquece que eu estou aqui. Tanto que vai acontecer isso. Por que Vargas vão derrubar Vargas? Além de outras coisas, da centralização. Uma delas é isso. O cara volta da Europa, que estava brigando contra ditadores. Quando chega no Brasil, que olha, quem está governando a gente? Um ditador. O Brasil perde quase 500 soldados lá, vivos na sua campanha. Ele vai trabalhar mais na Itália, né, libertar a Itália dos nazistas. A última e mais famosa conquista foi Monte Castelo. Né? Tinha uma casa-mata lá, né? Um abrigo nazista que ninguém conseguia chegar lá, só os brasileiros, mas chegaram um monte pirado, né?
com aquele zoado de metralhadora diretos, que voltaram vivos, outros mutilados, mas voltaram com alguns problemas mentais. E aí, Mascarenhas de Moraes, que foi o chefe do exército, os caras só olhando pro cara assim, ó, o que tu tá fazendo aí no poder 15 anos? Quando eles retornam em 45 da guerra. E aí, no final de 45, ele dança, o que ele temia. O Brasil na Segunda Guerra Mundial, 42 é que ele rompe, hein? Ele só entra aqui, ó, junho de 40, né? Ele não participa do dia D, chamado de Operação Overlord, ou desembarque na Normandia. Foi quase 100 países envolvidos, uma loucura. Governado, foi chefiado pelo um coronel-general, não sei a patente dele, americano, que mais tarde vai ser presidente, que é Eisenhower. Por que o Brasil não participou? Porque eles não confiavam no Brasil, mesmo em 44, tá? O Brasil passou a participar efetivamente da guerra, em 44, enviando a Força Expedicionária Brasileira, que tinha como símbolo a cobra vai fumar. Depois eu explico. Tem, todos os dois lemos aí tem histórias, né? E a Força Aérea Brasileira, cujo lema é Senta Pua. Vou contar um pouco de cada, tá? A controvérsia na história. Há quem diga que a cobra vai fumar, o próprio Vargas chegou a dizer isso. Outros dizem que era chacota que falava sobre a Força Expedicionária Brasileira, tá? Seria correspondente ao Exército, mais ou menos aí, tá? Bem, a história foi o seguinte, falaram que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil e a guerra, né, lutar efetivamente. Disseram, inclusive, que isso o Vargas fala no início da guerra, o próprio Vargas. De modo que quando o Brasil se prepara para realmente ir para a guerra, eles resolvem, né, usar, inclusive, nas suas roupas e tudo, estampado, a cobra vai fumar, que é mais ou menos assim. Agora a cobra vai ter que fumar, porque nós vamos. Era até uma coisa assim, motivacional, né? É mais fácil uma cobra fumar, como é que ela vai fumar? Não tem nem braço. Do que o Brasil e a guerra de vem. Então ela vai ter que fumar, porque nós vamos. Sentapua, também, essa tem mais história do que... E para começar, Sentapua era um termo, uma gíria da época, tá? Era uma gíria da época. Há quem diga que já era usado até antes, na Bahia, por um capitão da aeronáutica, de modo que ele virou o símbolo da aeronáutica. O Sentapu era mais ou menos senta-bala, senta-peia. Por exemplo, o símbolo dele não está aqui, mas é um avestruz, que tem vários significados, né? Uma dizem que parecia com o cara que tinha criado. Outra era a capacidade dos pilotos de comer qualquer coisa que dessem para ele. Estômago de avestruz. Mas o símbolo não está aqui, infelizmente. Mas é um avestruz, tá? Com um escudo e tudo mais, né? Como as nuvens atrás, tinha todo um simbolismo. Mas a verdade é que quando eles estavam em batalha, né, quando o piloto falava, né, para o chefe pelo rádio, olha, alvo à vista, aí ele respondia, senta porra, senta bala. Era os lemas, né? E isso eles gritavam muito nas suas ordens unidas, né? Medidas democráticas. Bem, isso aqui é o Vargas, já é uma raposa. Sacando que ia dançar, ele começa a fazer umas medidas para dizer, olha, eu sou um cara bacana, né? Vai libertar presos políticos. Inclusive, aquele lá dos integralistas será libertado aqui. O Luiz Carlos Prestes, 9 anos preso. Partido político que ele tinha acabado em 37, vai voltar. Sendo que um é dele mesmo, né? Há um pouco tempo atrás, uma neta vendeu, né? O PTB é dele mesmo. Ele cria um partido ligado aos trabalhadores e o outro a uma elite, PSD. Ele tinha dois segmentos do lado dele, né? E tinha esse que vencia a sua grande oposição, a UDN, né? Que eram aí pessoas ligadas à imprensa, né? Como o Civica, né? Que era da Abril, a Xixa Chateaubriand, né? Dono de jornais, era os associados, e mais tarde vai ser o primeiro a colocar uma televisão na América Latina, a Xixa Chateaubriand. Ele era o que foi o Roberto Marinho da época, era superior, né?
Algumas famílias poderosas eram da UDN, né, como a família Antônio Carlos Magalhães da Bahia, né, Sarney, e esses caras tudo era ligado, essa família, à UDN. Mais tarde virou o PFL, hoje é o DEM, né, um partido de... Né, foi a Arena na época do regime militar, sempre foi um partido que não foi ligado a povão, pouca gente, mas com interesses empresariais. Eleições presidenciais para governadores do estado. Estava suspenso desde 1937, as eleições. Para o Congresso Nacional, para as Assembleias Legislativas, tudo que ele tinha fechado. Olha como ele está mostrando. Pô, sou um cara bacana. Pô. Anistia política a centenas de presos políticos. Ele então começa a fazer uma teia, né, para mostrar que ele é um cara bacana. Livre organização partidária do Partido Comunista, o PCB. Grande inimigo dele também, e vice-versa. Lembra que ele era nazifascista, então não se... os nazifascistas e o Partido Comunista nunca se deram bem, em lugar nenhum do mundo. Mas ele é um cara bacana. Logo depois ele vai ser de novo, vai entrar na clandestinidade. Organização de novos partidos políticos. Então é um cara já pensando em diante. Tanto que em seguida que ele sai do poder, se candidata a senador, que vai ser o mais votado. Não vai fazer nada, vai ficar lá na fazenda dele, em São Borges, no Rio Grande do Sul. Então, olha que ele está articulando, cria partidos, tá? Esse ligado aos trabalhadores, dele mesmo, e esse ligado a empresários, né? Por exemplo, desse daqui, do PSD, nós vamos ter Juscelino Kubitschek, por exemplo, vai vir daqui. O presidente que vai assumir depois dele, que é o Eurico Gaspar Dutra, né? Que era o Marechal. Aqui vai vir também Marechal, por exemplo, daqui os nomes mais fortes era Brigadeiro Eduardo Gomes, Carlos Lacerda, que eles vão tentar matar em 54. Segunda Guerra Mundial. Bem, o Japão, né, grande inimigo dos Estados Unidos desde o século XIX, é os Estados Unidos que obriga o Japão a abrir as portas, né, para a comercialização na segunda metade do século XIX. É eles que vão brigar por as ilhas do Pacífico. Então, essa briga de Japão e Estados Unidos não é de agora. Em dezembro de 41, os países aliados viam o esforço de guerra consumir rapidamente os seus estoques de matéria-prima estratégicas. Em nenhum caso era mais alarmante do que a borracha. A borracha era usada em tudo, não existia borracha sintética. Né? Pneus dos aviões, pneus dos caminhões, dos carros, né? Vários materiais que usavam, tudo tinha borracha, né? Até mesmo das espingardas, não me lembro o nome, como é que era lá, que seria hoje o pau e um parafal, né? Eles tinham a proteção de borracha, não tinha sintética. Então, a dependência da borracha era muito grande. E quem era o grande fornecedor da borracha para o mundo? Eram as ilhas no Pacífico, principalmente a Malásia. Bem, depois a gente vai chegar lá. A entrada do Japão no conflito determinou o bloqueio definitivo dos produtos asiáticos. As borrachas que saíam, principalmente da Malásia, o Japão fez. Não há mais fornecimento da borracha para a Europa e para a América. E com isso, como é que eu vou produzir mais pneu, né? E outros artefatos de borracha? Não existia sintética, né? E aí começou a ficar complicado, né? Como é que nós vamos continuar aqui nesse esforço de guerra sem um produto que não havia, à época, algo para substituir? Já no princípio de 42, o Japão controlava mais de 97% das regiões produtoras no Pacífico, né? Malásia principalmente, tornando-se crítica a disponibilidade do produto para a indústria bélica dos aliados. E aí é que os Estados Unidos, dentro ainda do chamado Acordo de Washington, vai conversar com Vargas, né? Vai vir aqui para bater um papo com Vargas, para a abertura dos seringais. E aí, o que o Vargas vai fazer na cabeça, principalmente do nordestino, né? Vai botar na mente que aquilo é um serviço para a pátria, ele é um soldado, né? E vai criar a expressão que nós, da região norte, bem sabemos, né? Os soldados da borracha. Foram muitos, velho. Eu pude entrevistar muito deles, né? Foram muito enganados. Para conseguir uma aposentadoria era terrível. Tinha que conseguir arrumar um colega que trabalhou, tudo velho. Quando o cara conversava com um, acertava para ele ser testemunho, quando ele voltava lá, o cara tinha morrido.
E uma aposentadoria que não passava para a esposa, foi terrível. Mas, a época, disse, pô, o cara ia ter a mesma condição de um soldado que foi para a guerra. Tanto que usaram a expressão, soldado da borracha. Mas depois, para ele conseguir realmente aposentadoria, uma indenização, sofrer. Sofreram aqui nos seringais, sofreram para ser reconhecido o trabalho que eles fizeram. Beleza? E aí nós temos, né, a chamada Operação Tora Tora, que é o ataque à base em Pearl, no Havaí. Foi uma operação militar de ataque à base militar americana em Pearl, efetuada pela Marinha Imperial Japonesa, na manhã do dia 7 de dezembro de 41. E era o que os Estados Unidos precisavam para conseguir a autorização para entrar na guerra, né? Foi executado sem um prévio aviso contra as frotas. Prévio aviso. O cara vai avisar, ei, prepara aí que eu vou atacar. Não existe isso. Foi isso que falou os Estados Unidos, que foi uma traição. Eles atacaram sem avisar, e vai avisar para atacar? Mas os principais porta-aviões não estavam lá. No início de 41, já tinha lá na Inglaterra, né, um cidadão, tem até um filme, né? Vou tentar lembrar o nome dele. Ele conseguiu decodificar os códigos, tipo um computador, né, dos nazistas, e usaram também para codificar dos japoneses, né. Ele sofreu um problema, que era homossexual, não sei se é Jogo de Imitação, se não me engano é o nome do filme, vou tentar lembrar, mas eu acho que é Jogo de Imitação, um filme muito bom. Então os Estados Unidos já eram detentores, né, já tinham informação de como decodificar, então eles sabiam esse ataque. Bem, a cor de Washington é uma pintura, né, do Wagner muito, vamos dizer, muito fajuta, né? E esse é o Franklin Delano Roosevelt, 3 vezes presidente. Negociações entre os Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, e do Brasil, Getúlio Dornelles Vargas. Ficou estabelecido que o governo americano passaria a investir maciçamente no financiamento da produção de borracha. E quem que ia pegar essa borracha bem baratinha? Eles mesmos. Em contrapartida, caberia ao governo brasileiro encaminhar contingente de trabalhadores para os seringais. E como é que ia mandar para lá? Convencendo que aquele serviço era essencial, né? Uma questão de amor à pátria. Eram soldados, era praticamente indo para a guerra. Praticamente indo. Deposição de Vargas. Em outubro de 45, Getúlio Vargas era deposto através de um golpe. Tem muita coisa aí, né? Ele vai colocar o irmão dele num cargo muito importante, que vai controlar os generais. O irmão dele já vai mandando uma dica, olha, vamos melhorar as cadeias, que vai vir muita gente de estrela para ir. E começou a pressionar. E já tinha militares ligados ao DN, insatisfeito com esse cara, com 15 anos no poder, já estava fazendo ali. Lembra que ele entrou dia 3 de novembro. Em outubro ele pensa. O seu ministro da Guerra sai, vira opositor, mas ao mesmo tempo é um cara indicado por ele para a presidência. Ó. E no clube militar, o então ex-ministro da guerra dele, né, de recém-saído, Eurico Gaspar Dutra, mais um outro da alta patente da aeronáutica, que era o brigadeiro Eduardo Gomes, articula o golpe. Vargas sabia de tudo. Tem até uma foto, ele fumando, e o pessoal com metralhadora na frente do palácio, ele bem... os historiadores dizem que ele foi só para tirar foto, para mostrar para os americanos que iam tirar ele na marra. Ele sai por cima, pega o seu prestígio que estava em alta, lança para um candidato militar, faz dele presidente eleito. O segundo colocado vai ser o Eduardo Gomes, que em 50 concorre novamente, agora contra Vargas e perde. Vargas tinha uma popularidade medonha. Ainda tem. Getúlio Vargas era deposto através de um golpe, né? Convidado a sair. Os mesmos que colocaram ele. Getúlio abranda as medidas repressoras do governo e posiciona-se a favor de uma redemocratização, né, para mostrar que era um cara bom. Assim que entra o próximo presidente, né, vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, haverá a 4ª Constituição do Brasil. O general, né, e ex-ministro da guerra dele, hoje esse cargo não existe mais, Eurico Gaspar Dutra, ganha as eleições presidenciais em dezembro de 45. A mulher dele vai chegar com ele e vai pedir para ele fechar os cassinos, que era depressivo. Como é que era? Não era outra palavra? Não me lembro bem uma palavrinha que ela usou,
que tinha, mas como se fosse assim, um âmbito de perdição, de prostituição, e ele fez. E até hoje é fechado. Queremismo. Professor, isso cai em prova? Cai. E cai para confundir. Esse é um movimento aqui em 45, parecido o nome com um movimento que vai ter em 50. Aqui é os sindicatos articulando para que Vargas não saísse do poder, continuasse. Queremos ele, queremismo é isso. Vargas viu que não tinha mais todo aquele apoio do Exército, e ele convence a turma a acalmar, tá? O movimento é realizado por grupos que desejavam a continuação de Vargas no poder. Os simpatizantes ao movimento saíram gritando nas ruas: queremos Vargas. Esse movimento vai voltar em 50, quando Vargas vai ser, agora já mais velho, como candidato a concorrer à presidência da República. Vai ser a primeira vez que ele vai ganhar uma eleição por meios diretos. Ele tinha concorrido a última vez, né, uma eleição direta em março de 1930, quando ele perde para o Júlio Prestes. E aqui ele tinha grande apoio popular, mas não tinha mais aquele apoio militar. Se você observar aí, né, aqui são alguns órgãos do que eles faziam parte, né? Operários querem vaga, nós queremos vaga, né? Hoje a gente vê, fecha congresso, né? Sempre existiu isso no Brasil, né? Salve o presidente Vargas, né? Queremos vaga, né? Só falta chamar de mito aí, era uma loucura. Mas Vargas era esperto. Poucos casos de um ditador, nem me lembro assim, algum, assim, se eu tentar lembrar, que saiu do poder assim, por cima. Ou governou até morrer, como foi Stalin, ou foi morto pelo seu próprio povo, como foi o caso de Benito Mussolini, ou se matou para não passar por isso, como foi o caso de Adolf Hitler, né? Hitler se mata para que ele não seja exposto. No início de 45, ele sabe que o Benito Mussolini foi enforcado, né, morto, quase esquartejado pelo povo, ele, a mulher, o enteado, a família toda. E ele resolve não. Ou o cara governa até morrer, ou se ele sai, ele é preso e é morto. Assim aconteceu também no Egito. E Vargas é um dos poucos casos que o cara sai por cima. Candidato a Senado vai ser o mais votado do Brasil, e o candidato que ele dá apoio à presidência, que o traiu, mas ele mesmo assim fechou os olhos para esse, né? O cara não quer saber. Ele vai fazer o cara presidente da República. Um cara assim que não tinha o menor... Parecido com o que Lula fez com Dilma Rousseff. Quem era essa mulher? Quem sabia, né? Não ia ganhar para nada. Ele transferiu a popularidade. Assim o Vargas fez. O cara era meio rabugento, nunca tinha concorrido a nada, e do nada ele fez o cara candidato e ganhou as eleições. Beleza pura? Ufa, hein? Vamos trabalhar agora as questões, né, que envolvem a parte da República Velha, que foi do simulado que vocês fizeram, né? Se tempo sobrar nesse nosso encontro, né, para quem estiver assistindo aí, seja que parte do mundo, depois no canal aí do Rocha, nós vamos trabalhar também umas questões já da Era Vargas, se o tempo permitir. Se não, só no próximo encontro. Vamos lá, então, trabalhar. Bem, o que se combinou um pouco antes da gravação é que nós vamos trabalhar as questões já com o gabarito para ganhar tempo, uma vez que quem fez esse simulado, né, quem está nesse projeto, já tem um gabarito. E quem vai assistir aí no canal vai poder se deliciar com os comentários, mas eu já vou botar a questão e a resposta. Bem, nós já temos aqui, a partir do golpe da maioridade de 1640, 14 anos, faltava ainda 4 anos, né, para Pedro virar Dom Pedro II, né? Quem vai fazer esse golpe é o Partido Liberal, né? Quem está no poder é o Partido Conservador, na pessoa de, deixa eu tentar lembrar, Araújo Lima, era a regência. A vida partidária brasileira resumiu-se a 2 partidos. O antipartido progressista passou a chamar-se liberal, né? Aqui nós temos figura no liberal como Feijó, né? Como os Andrade, os irmãos, e eram inimigos dos dois.
E regressista, o regressista passou a chamar de conservador. Araújo Lima. Lá no final, depois ele muda para liberal, já no final da vida. Mas era o grande nome do conservador. Estava no poder e não queria largar de jeito nenhum. O golpe da maioridade foi uma maneira, né, de tirar o poder da mão dos conservadores. Pode-se considerar como característica desses dois partidos. Eu vou comentar a resposta. Se alguém quiser um comentário de alguma daqui, usa o áudio e me chame. Do ponto de vista ideológico, não havia diferença entre liberais e conservadores, pois eram, chamado na época, né, pela imprensa, de farinha do mesmo saco. Vou usar, inclusive, a expressão que era comumente colocada na imprensa da época. Ele dizia o seguinte: nada mais conservador do que um liberal no poder. Nada mais liberal do que um conservador na oposição. Vou repetir. Nada mais liberal, mais conservador, do que um liberal no poder. Né? O liberal aqui, mas quando estava no poder era conservador. Nada mais liberal do que um conservador na oposição. Então, quando o cara está fora, ele quer fazer várias mudanças, né? Ele é liberal. Quando ele está no poder, não, isso não pode, isso não pode. Vê no Brasil, não, está quebrado, não tem dinheiro, de repente botaram para cima, pagaram o bolso e tudo, mas toda hora diz que não tem. Mas quando está fora, o cara diz, não, dá sim, dá. E isso é uma expressão que se resume farinha do mesmo saco. Era praticamente a mesma coisa. Lembrando que suas lideranças, a maioria dos seus partidários, comungavam das mesmas ideais, eles tinham fazenda, eles tinham escravo, né? Tinha nome de liberal, mas na prática não tinha liberal coisa nenhuma. Sobre o movimento contestado, né, entre Paraná e Santa Catarina, né, uma estrada de ferro que é de São Paulo até Rio Grande do Sul, uma empresa estrangeira ganhou a concessão para construir a estrada e usufruir das terras dos dois lados. Entenda-se, explorar madeira. Sobre o movimento do contestado, de 12 a 16, são feitas as seguintes afirmativas. O governo deixa eu lembrar aqui, Hermes da Fonseca. Inclusive foi usado avião aqui. Ocorreu numa região de disputa territorial entre, já até respondi, né? Santa Catarina e Paraná. Tinha madeira de lei e tinha muita... faz chimarrão, como é? Erva... Esqueci o nome da erva que faz o chimarrão. Mate, erva mate. Apresentou conteúdo religioso aliado às suas reivindicações. Sim, os líderes chamados de monge, né? João, Maria, né? Aquela coisa, o campo celestial. Tanto que ele era chamado de movimentos messiânico, junto com outro movimento, né? Antônio Maria, o nome do... Um de seus principais líderes foi o Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro é chamado de Beato. Antônio Conselheiro é lá na Bahia, é antes, no final do 19, aqui já é 20. Antônio Conselheiro foi na Bahia, no Arraial de Canudos. Resposta, só a primeira e a segunda. Mackenzie. No final do século passado, surgiu no sertão da Bahia uma experiência controvertida. Sertanejos tentavam estabelecer uma nova sociedade marcada pela religiosidade, sobrevivendo à seca, à miséria e às injustiças sociais da época. O problema fundamental de Canudos era a luta pela posse da terra em confronto com os coronéis e o latifúndio. Os coronéis que eram detentores de muitas terras e não tinha terra para esse pessoal, essa quantidade enorme de gente que queria terra. E as secas, que eram cíclicas, né? Lembrando que são esses coronéis a igreja que vai denunciar eles, dizendo que eles eram a favor da monarquia, ia matar o presidente, ia destituir o presidente. E com isso eles foram atacados. 4. No momento em que a Marinha se reforma e tenta assimilar técnicas modernas, seu elemento humano e seu mecanismo disciplinar, mecanismo disciplinar, a Marinha, já lembra uma revolta, hein?
ainda são regulados pelo Código do século XIX, 18 e 19. Está lá atrás. O que eles usam hoje, no 20, ainda é código antigo. Os maus tratos se somam à frequência dos castigos corporais. Opa, chicote. O trabalho é duro e é excessivo. É o nome do livro, né? República Velha. O texto acima diz respeito a quê? Lembra? Ele está falando de uma Maria moderna, mas que usava um código de ética do século XVIII, XIX, em que punia com maus tratos, né, com castigos corporais. Nós estamos falando de uma revolta chamada a Revolta da Chibata, comandada por um cara que ganhou um apelido, à época da revolta, de Almirante Negro, e seu nome, João Cândido. Obrigado a saber. Almirante Negro, né, cuja uma letra, né, de João Bosco e Aldir Blanc, caiu muitos vestibulares. Na época do regime militar, foi proibido usar a palavra almirante, aí ele teve que substituir por navegante negro. Durante o governo republicano provisório, dá o golpe, tira o Dom Pedro II e tem um governo provisório até as eleições no início do ano de 1891. Marechal Deodoro, ele é do provisório e é eleito presidente também. Só que ele entra no início de 91 e sai no final, em novembro. Renuncia. Não fica nem um ano no poder depois de eleito. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, vai ser candidato também à presidência, né? É ele que vai negociar a revolta da Chibata, é ele. Ele era senador naquela época. Põe em prática uma política econômica caracterizada pela emissão de moeda, papel moeda, sem lastro ouro, né? Sem um valor correspondente, e pelo aumento das tarifas alfandegárias para os produtos estrangeiros, facilitar os produtos internos, né? Quando eu aumento para que um produto entre, para que essa garrafa entre, ela vai pagar mais, significa que eu posso construir, porque o meu será mais competitivo, tá? Isso chama-se protecionismo, tá? Visando promover o crescimento industrial. Essa política é conhecida como o encilhamento, né? Plano de metas, eita, isso aqui é Kubitschek, Convênio Taboaté, 1905, isso aqui é Rodrigo Alves, Furtwängler, isso aqui era para conseguir parar de pagar os empréstimos e juros, para conseguir o novo empréstimo. Governo Campos Salles, só que o dinheiro só podia ser usado na agricultura. O encilhamento. A cidade do Rio de Janeiro foi bombardeada em setembro de 1893. Opa! 1893, nós já estamos ali com o governo do Marechal Floriano Peixoto. O acontecimento refere-se à Revolta da Armada, também chamada de Segunda da Armada, tá? Porque houve uma no final de 1891 para pressionar a saída do Marechal Deodoro, consegue. Depois eles tentam para tirar o Marechal Deodoro, o Marechal Floriano Peixoto, porque eles entendiam que ele não poderia ser presidente, tinha que ter novas eleições. Então, há uma segunda revolta da Armada aqui e há, no Rio Grande do Sul, a federalista, para derrubar Floriano Peixoto. Tá? Revolta da vacina mais na frente, a reação republicana, isso aqui só é em 22, né? Quando há um movimento, né, já contrário às oligarquias, eles queriam que o candidato que fosse à presidência fosse Nino Peçanha, e não vai ganhar. Né? É desse movimento que vai nascer o tenentismo, também contra as eleições. Derrubada de Floriano e revolta da Chibata. Revolta da Armada. Essa daqui é só de olhar, né? Minas e São Paulo amarrados aqui juntos, fica muito evidente, né? Leite e café. Política do café com leite. Cadê o resto do pessoal? Ninguém se liga muito em horário político, doutor Machado, aqui sobre a independência, né, na margem do Ipiranga, né? E o Dom Pedro não estava nem em cima de cavalo, era em cima de um jumento, uma dor de barriga desgramada. Ele vinha de Santos, né, tinha ido visitar a amante dele, comeu lá, estava com a barriga esculhambada quando ele deu o grito do Ipiranga, né?
Independência ou morte. A caricatura acima nos faz refletir sobre os atos dos governos e a correspondente falta da participação popular que tem marcado a história do Brasil. Tá mostrando que o Brasil não, o povo não faz. Cadê o povo? Não está. Por exemplo, quando vem para destituir o pai dele, Dom Pedro II, já contei numa aula aí, né, saiu uma nota que virou até um livro de história, está sempre nos vestibulares. O jornalista escreveu assim: e o povo abestalizado viu as tropas passarem. A tropa passou, mas para eles acharam que era um desfile e estava vendo a mudança do governo. Não houve participação popular. Quando Dom Pedro deu a independência, a maioria do povo não mudou nada, continuou escravocrata, os latifundiários, o povo não participou. No contexto da independência do Brasil, podemos citar como exemplo da exclusão de participação política nos moldes liberais a manutenção da escravidão, quer dizer, não há. Né? A grande quantidade de brasileiros, muito já era escravo mesmo, e o voto censitário, de 1824, quer dizer, só vai votar e ser votado quem tem grana. Exclui a grande maioria do povo, né? Fica uma coisa seleta. PUC de Minas Gerais, a Pontíssima Universidade Católica, nos traz a seguinte questão. Sobre o processo de independência do Brasil, que se prolonga além do 7 de setembro, pode-se afirmar, exceto a Revolução do Porto de 1820. A Revolução do Porto ocorre na cidade do Porto, em que eles vão diminuir os poderes supremos do monarca. Resumindo, eles vão acabar com o absolutismo. Agora, o Congresso tem tanto poder quanto o rei, ou até mais, né? Era nos moldes que aconteceu na Inglaterra, nas revoluções inglesas, do século XVII. Interessante que em 1820 vai ocorrer a mesma coisa na Espanha, né? Essas revoluções liberais, em que eles vão travar, né? E vão acabar com o absolutismo. A Revolução propunha o fim dos privilégios portugueses e a defesa da autonomia política. Mentira, né? A Revolução dos Portos, liberal do Porto, ele queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia. É essa revolução que obriga a família real a voltar para Portugal, que ele só vai fazer em 1821. E com todo mundo. E ele vai deixar aqui o seu primogênito, Dom Pedro. Na verdade, Pedro, né? Nem Dildão. Ele já com o título de príncipe regente do Brasil. Então, o que está de errado aqui, né? Defesa da autonomia política e administrativa, que nada, ele queria que acabasse com tudo que tinha feito aqui, né? Banco do Brasil, Casa da Moeda, as universidades, né? Na verdade, tinha para formação de médico e engenheiro, alguma coisa parecida com o que é hoje a universidade, ou colégios técnicos, Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, fechamento dos portos novamente, né? Nos moldes do Pacto Colonial. E aí, por isso que a independência não teve jeito. Tanto que Dom João VI, quando vai embora, ele vira assim: Pedro, o Brasil há de ser independente, mas antes fique contigo, que há de honrar, do que cair na mão de aventureiros. Isso são quase exatamente com essas palavras. Dom João VI falou. Fundação, Faculdade Federal de Ciências de Medicina do Porto Alegre, observe a figura abaixo. Opa! Nós temos aqui, para quem não estiver enxergando, né? Nós temos uma série de pessoas, como se fosse repetindo esse boneco, com esse bigodezinho, um chapéu com uma cruz vermelha aqui. Isso aqui seria Oswaldo Cruz. E em cima de uma seringa, né, da vacina, né, que antigamente era de vidro. E aqui uma agulha da vacina, da injeção. E o povo aqui. Houve, na verdade, tipo uma guerra civil, né? Naquela época ainda vai lá, né? Mas hoje a gente contra a vacina é retrocesso, né, pessoal? Não dá para engolir, né? Ainda temos autoridade contra a vacina. Vacina foi a saída. Qual foi o erro aqui? Que o governo, né, na pessoa, principalmente do Oswaldo Cruz, que era o que seria hoje o ministro da Saúde, a varíola matava muito, né? O Rio de Janeiro era aquele montoeiro de casa, rua suja, lama. Então tinha que fazer o saneamento básico, mas vacina rápido. Cada dia que passava, mais gente morreria, mais gente era contaminada. O que faltou lá? Conscientização do povo, de que a vacina era importante,
Mas vamos lá. Se hoje tem gente que duvida, faz ideia naquele período, né? E tinha a questão também da imoralidade, né? Porque eles conseguiram votar uma lei de que era obrigatória a vacina. Entravam na casa na marra, levantavam a saia da mulher, ampliar. E tinha aqueles mais conscientes que diziam, eu tenho o direito de não ser vacinado. Né? E ele entendia. Mas se tu se contaminar, vai contaminar os outros, igual hoje. Ah, eu tomo se eu quiser. E se tu contaminar os outros, quem que vai pagar pela vida do outro? E lá no hospital, que tu vai tirar um lugar de outro. Né? O cara realmente tem um direito, mas aí, quantos eu vou prejudicar? Essa é a chamada revolta da vacina. Vamos lá. Essa insurreição popular se insere no movimento higienista, verdade, de limpeza, levado a cabo no Brasil no século XIX. Vai ter as grandes avenidas, cheirar os cortiços, bater até um livro, né? O saneamento básico no Rio de Janeiro, o que algumas regiões foi chamado Prosamin da vida, né? O prefeito Pereira Passos, né, vai copiar o engenheiro, baseado no que eles viram na Inglaterra, na França. O Catar faz alusão à vacina obrigatória contra a varíola. Então, essa da obrigatoriedade da imoralidade foi terrível. Mas não tinha como, morria muita gente. Estava uma pandemia, né? No decorrer dessa insurreição popular, os cadetes da escola militar, né? Cadete aí entende aí como se fossem uns aspirantes ali, né? Para virar oficial da Praia Vermelha, rebelaram-se contra o governo. Essa mesma Praia Vermelha que em 1935 vai ter intentona comunista lá também. Para quem não conhece o Rio, ele fica bem pertinho do Pão de Açúcar, né? Próximo a um bairro chamado Urca. Então, está correto 1, 2 e 3. Analise o seguinte texto. É um fenômeno descrito como sendo predomínio político exercido pelos fazendeiros nas áreas sob a influência econômica e social. Fazendeiro que tinha um poder local. Suas raízes encontram na estrutura fundiária brasileira a partir da República Velha. Né? Mas isso vem lá atrás, desde a época da regência. Baseado no latifúndio e na concentração da propriedade rural em suas mãos, nas mãos de poucos. Inclusive, eles tinham poder até jurídico local, né? De poucas famílias. Pode-se notar sua permanência em grande parte do interior brasileiro, onde as populações ainda seguem a orientação dos poderes políticos locais. Ainda hoje. Geralmente identificado como os proprietários de terra, né? Os grandes fazendeiros. Ainda hoje, Nordeste, Norte, tem muito isso, né? Hoje também o Centro-Oeste, né? Se você observar os senadores da área do Centro-Oeste do Brasil, né, são tudo envolvidos com a fazenda lá de soja, né? Governadores. Ele fala do coronelismo, né? Que é o poder local, né? O político dos governadores é o poder regional, né? Não local, com o presidente da República a partir de Campos Salles. Café com leite é o revezamento, né? A alternância. Convênio Taboaté foi organizado pelos governadores de São Paulo, Minas e Rio para proteger os produtores de café no finalzinho do governo Rodrigo Alves. Messianismo, os movimentos, né, de cunho religioso, canudos e contestados. O chefe político lhes dava roupa, cachaça e uma papeleta de voto, né? Entenda esse papeleta de voto que ele está falando, ou seria o papel onde ele vai votar no candidato A, B, C ou D, né? Até um pouco tempo atrás tinha isso também. O texto pode se associar na evolução política brasileira, o coronelismo e a República Velha. Coronelismo, né? O poder local lá, né? Naquela região, naquela fazenda, convencendo os seus trabalhadores, a maioria, inclusive, viviam nas suas terras, moravam na própria terra dele, né? Ele dava alguns presentinhos, né? Até hoje isso existe, convencendo, né? Ou persuadindo mesmo a votar no candidato A, B ou C. Lembra que pela Constituição de 1891 o voto era aberto. E um capataz olhando para saber se o cara tinha votado mesmo, né? Que era o chamado voto do cabresto, lembra? Leva o animal, né? O que no caso seria em alusão a um jumento, o cavalo, o eleitor, né? Para votar e ver se ele votou mesmo. Quem votasse contrário poderia ser penalizado, né? Pegar conta, ou ser expulso da terra.
que é uma característica da República Velha, né? Quando Vargas vem na Constituição de 34, né, nas eleições nós já temos ali o voto aberto, né? O voto aberto. Pessoal, essa era a lista que nós tínhamos aí do último simulado, 12 questões. E o nosso próximo encontro nós vamos trabalhar uma lista sobre a Era Vargas, né? Já começando com uma questão aí das PSECs, e vai ficar para o nosso próximo encontro, tá? Para a gente já começar nessa luta. Até o próximo encontro, pessoal.